Bom, pessoal, a gente vai dar início então. A gente teve problema com um dos palestrantes, que deve estar chegando daqui a pouco, mas a gente vai dar início e depois a gente apresenta eles. Para compor a mesa, eu queria chamar o professor Marcelo Afonso Ribeiro, que pediu uma... E eu queria também chamar o Rubens Bias Pinto, que ele é formado aqui pelo IP, e tem especialização em práticas psicológicas em instituições, e além disso ele trabalha na Unifesp como psicólogo, técnico responsável pelo serviço Escola de Psicologia. Antes de começar, eu só queria dar uma introdução do porquê dessa mesa na Semana de Psicologia. Assim. Quando a gente estava escolhendo os temas e pegando sugestões com os colegas do que gostariam de ver, diversos colegas pediram que tivesse alguma coisa sobre isso, sobre essa transição. Então, atendendo esse pedido, a gente chamou o professor e o Rubens. A ideia aqui é mais do que ter uma palestra expositivas e dar fórmulas de como se deve fazer para conseguir emprego depois de se formar, é poder conversar com eles. Daí, dentro dessa lógica, a gente chamou nosso professor e chamou também o Rubens, que foi ex-aluno aqui da Psico, para contar um pouco essa trajetória de se formar e partir para o mercado de trabalho. Eu vou passar a palavra agora ao professor Marcelo. Boa tarde a todos. Um pouco nesse espírito de não dar receita, até porque não existe receita, não adianta nem que eu quisesse. Eu acho que é pensar um pouco as questões importantes que devem ser levadas em conta quando a gente pensa nessa transição da universidade para o mundo do trabalho. E não é só, acho que tem esse momento que é crucial aqui para o contexto que a gente está, mas acho que é importante pensar tem que pensar nisso a vida toda. Não é só da universidade, porque, e a gente vai ver, até muito pouco tempo atrás, uma vez saiu da universidade, se inseriu no mercado, não precisava pensar tanto na sua carreira. Hoje em dia, essa inserção no mercado é o primeiro passo de muitos passos que vão acontecer. Só para dar um dado, há 50 anos atrás, as pessoas mudavam, em média, de nenhuma a uma vez na carreira. Hoje as pessoas têm mudado em média 12, 15, até 17 vezes. Então, isso tem a ver com o mundo que a gente está vivendo. Tá? Não é porque as pessoas estão desinformadas, as pessoas são mais indecisas, não é. A dinâmica do mundo nos permite mudar mais. Tem o seu lado positivo também. Isso não significa que as pessoas estão perdidas, significa que muitos têm esta forma de pensar. Você pode passar para mim, filho? Bom, eu acho que para pensar essa questão da transição da universidade para o trabalho, a gente teria que responder essas três perguntas. Não vamos, porque cada uma dá uma palestra, né? Mas é um pouco pensar qual é o sentido da universidade. Eu acho que a universidade tinha um sentido, ele ainda carrega um certo sentido, mas não é o mesmo do que era há algumas décadas atrás e poucas décadas atrás. Então, primeiro a gente tem que entender, a primeira coisa a pensar é o que vocês estão fazendo aqui, não exatamente na psicologia também, mas o que estão fazendo na universidade e qual é o sentido da universidade em termos de preparação para o mundo do trabalho. Segundo é pensar o que é este mundo do trabalho. E eu estou chamando o mundo do trabalho, já vou explicar, porque eu vou fazer uma diferenciação entre mercado de trabalho e mundo do trabalho. Muito se fala de mercado, mas trabalhar é uma coisa um pouquinho mais ampla do que simplesmente ocupar um posto de trabalho no mercado de trabalho formal.
E a terceira coisa é pensar como é que acontecem essas transições, que não é só a transição da universidade para o trabalho. Vocês já tiveram várias transições ao longo da vida. Acho que uma primeira dica para pensar um pouco é como é que vocês operaram essas transições que vocês já fizeram. Então, uma que todos já fizeram é passar do ensino médio para a universidade. É uma transição também. Para alguns até automática, que parece que não é uma transição, mas é uma transição. Pode passar. Então, só para diferenciar, de alguma maneira eu já fiz isso, pensar que o mundo do trabalho é uma coisa mais ampla, não é simplesmente ter um emprego, e acho que a lógica do emprego é uma lógica que existe, mas não é mais a lógica dominante. Eu acho que um movimento que tem mudado. Antes você pensava qual é o emprego que eu ia arrumar. Então, olhava para o mundo do trabalho e procurava um emprego para se alocar. Hoje isso existe ainda, mas não só isso. Acho que hoje tem uma vantagem para a gente não só tornar negativa esta questão da diminuição do emprego, que vocês podem criar lugares para trabalhar. Até muito pouco tempo atrás isso era impossível. Não seja fácil, mas eu vou explicar um pouco como é que isso acontece. Bom, como é que era? Eu vou ser bem esquemático por conta do tempo, vocês me perdoem, mas pensar um pouco que, em termos de dinâmica social e dinâmica do mundo do trabalho, as coisas eram um pouco mais estáveis, um pouco mais previsíveis. Então, naquele momento que todos aqui já passaram, de qual universidade que eu vou fazer, eu olhava lá para frente, bom, eu quero ser que nem aquela pessoa, eu quero trabalhar naquele lugar. E aí você fazia de tudo para chegar naquele lugar. Então havia uma certa previsibilidade e continuidade. Aquilo que eu pensava hoje, eu ia alcançar lá no futuro. Pode passar. E o mundo do trabalho se organizava dessa maneira. Ou você estava empregado, ou você estava desempregado. E a maioria das pessoas estavam empregadas. Desemprego era uma questão voluntária, temporária. Não era um problema como é hoje em dia. Obviamente, eu poderia optar por ser autônomo, sim. Mas não era a maioria das pessoas que faziam essa opção. Então, era o mundo dos empregos. O mundo do salário. Eu estou falando era como se não existisse mais, né? Existe ainda. Mas não é a única opção. E acho que tem uma coisa que é importante, isso acho que é importante marcar, que havia uma correlação muito imediata entre educação e trabalho. De verdade, um curso técnico, uma universidade, te preparava para atuar no mundo do trabalho. Por quê? Porque como as coisas mudavam um pouco mais lentamente, a formação conseguia acompanhar o que o mercado do trabalho demandava. Então você aprendia aqui e executava lá. Vocês vão falar, bom, então quer dizer que eu estou aprendendo aqui, não serve? Não, calma. Mas não é essa relação tão imediata assim, eu já vou explicar também por quê. Pode ir. Então o que acontecia? Já pensando aí um pouco nos momentos de transição. Acho que uma coisa que todos têm que pensar, primeiro, todos estão aqui, a maioria está pensando, está no curso de psicologia, está pensando em ser psicólogo. Ser psicólogo, eu digo para vocês que a carreira de vocês já iniciou no momento que vocês começaram a pensar em fazer psicologia. Então, aquele movimento mais antigo de, quando eu chegar lá no quarto, quinto ano, eu penso o que eu vou fazer da vida. Né? É possível fazer isso? É possível. Mas eu diria que está cada vez mais complicado deixar para o fim uma coisa, porque antes você olhava para o fim, vamos ver quais são as opções que eu tenho. E muitas opções vocês já vão construindo ao longo do curso. Acho que a USP dá uma série de possibilidades para fazer isso. Né? Eu diria que é um dos lugares que mais há possibilidade para fazer isso. Então, como era o modelo mais tradicional? Você tinha cada pessoa com o seu projeto individual em construção, tentando achar um lugar num projeto social ou no mundo do trabalho que já existiam espaços para serem ocupados. Então, todo o movimento, qual que era? Era um movimento de ajustamento ou adaptação numa ordem de coisas pré-definidas. Então, eu vou trabalhar na clínica, eu vou trabalhar no RH, eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar ali. E a forma como eu vou trabalhar já estava mais ou menos pré-determinada. Tá, eu vou chamar isso de projeto de Estado. Por quê? Porque quando você pensa no futuro nessa lógica, você pensa onde você quer chegar, você pensa o que você quer fazer, da forma como você quer fazer. As coisas mais ou menos estão prontas. Então, é uma antecipação de um lugar, de um lugar que você quer chegar, de um estado de que você quer estar, de uma identidade que você quer assumir. Tá? Pode passar. Essa é a ideia do perfil. Vou voltar uma. Essa é a ideia do perfil. Você aqui,
se encaixa em alguma coisa ali. Tá? Pode passar. E que o desenvolvimento ia se dando de uma forma um pouco mais homogênea, um pouco mais previsível. Pode passar. Só que este mundo, daqui a muito pouco tempo, vai ser mundo de livro de história. Tá? A gente está vivendo um outro mundo que a maioria de vocês já nasceu nesse mundo, né? Que é um mundo um pouco mais rápido. Acho que toda essa história da revolução tecnológica contribuiu para acelerar o mundo, né? Um mundo onde as coisas não são tão claras assim. E tudo isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, só para pensar algumas questões fundamentais para a sociedade. Quando a gente pensava, por exemplo, em família, todo mundo já sabia mais ou menos o que era uma família. Pai, mãe e filhos. Hoje isto também é família, mas não é só isso. Então, se eu tenho lá uma tia com um enteado e com um vizinho, isto é uma família. Se eu tenho um outro menino, é uma família. Ou seja, as coisas estão mais heterogêneas e mais complexas. Quando eu pensava em gênero, eu pensava em sexo, eu pensava em masculino e feminino. Eu diria que hoje falar em masculino e feminino não dá conta de pensar na sexualidade humana. A coisa está mais ampla. Na questão do trabalho, quando eu falava em trabalho, eu pensava em emprego. Hoje, emprego é uma possibilidade, não é a única possibilidade. Então, acho que há dois movimentos muito claros que acho que vocês estão se posicionando gradativamente nisso. De um lado, não há referências tão seguras e absolutas como antes. Ou seja, alguém que diz para você, faça isso, se você fizer 100 ou quase 100% de certeza. As referências são mais heterogêneas. Isto tem uma desvantagem porque deixa as pessoas um pouco mais perdidas e mais, requer das pessoas um pouquinho mais de atividade. Ou seja, não dá mais para olhar e se encaixar. Você tem que olhar e mesmo na hora que você se encaixa, você vai ter que mudar um pouco aquele lugar que você está se encaixando, está se adaptando, está se ajustando. Pelo outro lado, que eu acho que é o lado positivo, há possibilidade de inventar no mundo do trabalho. O que eu estou chamando de inventar? Criar espaços. Criar coisas que até muito tempo atrás eram impensáveis. Então hoje, e acho que uma das grandes dificuldades da vida é fazer escolhas, né? Porque o problema não é escolher é fácil. O problema é não escolher. Né? Porque quando você escolhe um, você deixa milhões de outras coisas de lado. E vocês deixaram muitas coisas de lado para estar aqui hoje. Né? Só que essas coisas que vocês deixam de lado dá uma sensação de que eu abandonei para sempre. Até um tempo atrás, eu diria que muito da vida de vocês teriam que abandonar para sempre. Hoje em dia, vocês podem resgatar. Quantos de vocês não ficaram com 2, 3 dúvidas na hora de escolher o curso superior? Você pode resgatar. Então, e resgatar coisas que parece que não tem absolutamente nada a ver. Então, por exemplo, aquelas coisas. Né? Eu estava em dúvida entre psicologia e engenharia. Ei, esse é um perdido, né? Não. Há possibilidades de aproximação e de relação entre a psicologia e a engenharia. Por exemplo, existe uma área dentro da engenharia de produção chamada ergonomia, em que atuam engenheiros e psicólogos. Eu estou em dúvida entre engenharia e arquitetura. Ih, outro perdido. Não. Hoje em dia tem muito arquiteto que tem um psicólogo na sua equipe. Por quê? Porque se você vai construir um espaço, esse espaço vai abrigar pessoas. E esse espaço tem que ser confortável, ser aconchegante e ter a cara das pessoas. Quem entende de pessoas não é o arquiteto, é o psicólogo. Então, só para dar alguns exemplos deste mundo que a gente está vivendo. Pode passar. E é um mundo que se ampliou positivamente e negativamente. O desemprego aumentou, a instabilidade aumentou, outras formas de ingressar no mundo do trabalho aumentaram também e o emprego diminuiu. Tá? Pode passar. E por vários motivos, que eu acho que eu já fui colocando aqui, e acho importante a gente pensar. Pensem, por exemplo, que até 15 anos atrás não existia internet. A virtualidade era uma virtualidade. Hoje a virtualidade é uma realidade. Não sei se eu posso falar dessa maneira. Mas os espaços e as experiências de tempo, de espaço, de relação, elas estão modificadas. E acho que essa experiência nos ajuda também a construir esta nova lógica do mundo do trabalho. Hoje em dia, todo mundo não vive sem um celular, sem o seu notebook, netbook, etc.
Pense em uma coisa, eu estou formado há 20 anos. Eu fiz meu último trabalho de graduação datilografando. Eu não tinha computador ainda. Né? Muitos vão pensar, hoje em dia eu tenho a minha máquina de datilografar como um enfeite em casa, né? Já virou antiguidade. Mas não faz tanto tempo assim. Então tem uma mudança, que é um outro exemplo mais radical ainda. A gente organizou um evento, um encontro de estudantes aqui em 91. 90, não foi 91, 90. A gente convidava as pessoas por carta. Porque nem telefone para interurbano a gente tinha acesso. Não que não existisse, telefone para interurbano existia, mas a USP não liberou para a gente porque era muito caro. Então a gente convidava as pessoas por carta, as pessoas respondiam. Mais ou menos como a gente faz com e-mail, a pessoa responde em alguns minutos. A gente demorava um pouquinho mais, demorava um pouco mais de tempo para organizar as coisas. Somente se você convidasse alguém de fora. Né? A carta ia demorar 30 dias, mais 30 dias para voltar. Tinha que começar a planejar uns 4 anos antes. Né? Porque era uma outra relação com o tempo. Acho que isso é importante a gente pensar. E uma outra questão, que acho que rompe com essa relação direta entre educação e trabalho, essa palavrinha aí que parece que é mágica, que é a lógica das competências. Então, o que é dito no mundo do trabalho? E assim, tem todo um discurso, mas tem uma coisa que é verdade, que é as coisas, mesmo quando você é contratado de forma no emprego para trabalhar num lugar, as coisas não estão prontas. Você vai ter que também construir uma série de coisas. Isso é importante para a gente pensar. Pensar que a formação vai te dar uma primeira base, e o resto você vai construir, e precisa um pouco mais da sua ação. Então, hoje em dia, eu diria que você tem um projeto individual, uma pessoa com dúvidas, com questões, tentando construir algo num projeto social que também não é mais uma referência hegemônica absoluta. Também lá as coisas estão meio nebulosas. Tá? Então eu devo pensar que se antes o meu projeto era uma antecipação de um Estado, hoje mais ou menos o que eu preciso é entender como é que eu me insiro no mercado de trabalho e como é que eu me mantenho no mercado de trabalho. Porque entrar no mercado de trabalho não é tão difícil. O difícil é me manter e colocar em ação esse processo. Então, hoje em dia, eu vou chamar de projeto de ação, é mais importante você saber como navegar no mercado de trabalho do que propriamente saber como escolher um lugar no mercado de trabalho. Tá? E mais uma outra coisa, que eu acho que isso é uma vantagem que o mundo colocou para nós, o mundo contemporâneo. Antes, trabalho e vida pessoal eram coisas totalmente apartadas, pelo menos no discurso. A gente sabe que isso não existe. Aquela coisa de, não, você entra para trabalhar aqui, seus problemas pessoais ficam da porta para lá. Como se isso fosse possível algum dia na vida. Mas existia uma ilusão de que isso era possível. Hoje não só essa ilusão se rompeu, como a gente tem que pensar que vida no trabalho não é só trabalho. Vida no trabalho é família, vida no trabalho é lazer, vida no trabalho é vida pessoal. Tem uma coisa que eu acho que é importante pensar, e a gente cada vez menos tem se dedicado a isso, é sempre uma pergunta importante de pensar. Eu me faço às vezes essa pergunta porque às vezes a minha resposta é triste. Né? Quantos minutos vocês se dedicam a vocês mesmos durante o dia? Essa é uma pergunta importante, porque às vezes a gente faz eu faço isso para mim, às vezes eu fico triste porque eu não dedico nenhum minuto a mim mesmo, né? Porque a hora que eu vou me dedicar eu durmo, porque eu estou cansado. Então tem um pouco essa questão. E aí o grande desafio é como eu integro todas essas dimensões da minha vida, todos esses papéis sociais, do estudante, do trabalhador, da pessoa de família, do cidadão, do lazer e etc. Pode passar. E sempre pensar que todo o meu projeto tem aí várias dimensões, desde a dimensão objetiva dos papéis sociais, a dimensão subjetiva do eu. Pode passar, Felipe, para não esticar muito. Acho que eu já falei um pouco disso, de que todo projeto num trabalho é um projeto de vida. Tá? E aqui acho que não existe receita de bolo, mas às vezes algumas dicas ajudam, pelo menos, a organizar. Esse acho que é um esqueleto bom para a gente pensar, não que seja fácil, porque o recheio é difícil, mas eu acho que é um bom esqueleto. O que eu preciso para tomar as decisões e tocando o meu processo, construção do meu projeto de vida? Primeiro, eu preciso estar numa autoavaliação constante. Óbvio que não tem que ser aquela coisa obsessiva, ai meu Deus, faz um dia que eu não estou pensando na minha carreira. Não, menos.
Porque as pessoas estão entrando numa coisa extremamente excessiva de que, se eu não fiz um curso nos últimos 2 meses, eu estou em defasagem, menos. Né? Acho que a aprendizagem pode se dar... Não entrem nessa lógica da aceleração. Né? A grande pergunta que a gente tem que fazer é para que tão rápido? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque antes você entrava na universidade e queria saber o que ia acontecer no primeiro ano. Hoje tem muita gente entrando na universidade já pensando o que vai fazer na pós. Já imaginando qual vai ser o título do meu doutorado, menos. As coisas têm que ser um pouco mais lentas. Né? Isso não é culpa de quem pensa, mas é toda uma pressão para pensar dessa maneira. Né? Então a gente tem que se autoavaliar, pensar um pouco o que a gente quer da vida, acho que a frase é essa. Estabelecer alguns objetivos, e às vezes o objetivo tem que ser objetivo concreto, não aquelas coisas, né, um pouco menos divagantes. Estabelecer um plano de ação. O que é um plano de ação? Não basta saber o que eu quero, tenho que saber como é que eu faço para chegar lá. E às vezes tem que colocar no papel. Isso é importante. Identificar onde esse plano de ação pode ser realizado e implementar. Qual é a dificuldade desse processo todo? Saber, peraí, como é que eu faço isso? Eu morro de vontade de fazer um estágio em tal lugar. Como é que eu faço para estagiar em tal lugar se ninguém me oferece um estágio? Tem área que não vai oferecer mesmo, porque às vezes o estágio não existe. De novo, não existe, mas uma boa parte do mundo do trabalho está aberto para que vocês se ofereçam. Ser oferecido não é uma coisa ruim, em alguns contextos até é. Mas no contexto do mundo do trabalho, você pode ser oferecido. Oferecido de que maneira? É chegar num lugar e dizer, conhecer. E vocês podem utilizar a universidade para isso. Eu queria vir aqui para conhecer, etc. E de repente mostrar, puxa, a psicologia podia contribuir assim, assim, assim. Dizer para o espaço de trabalho no que a psicologia poderia contribuir. Pode passar. Então eu acho que tem 2 dimensões que são muito importantes que vocês têm que investir na hora que vocês estão pensando aí na vida de vocês. Vocês têm que pensar nisso que eu estou chamando de projeto de vida, que é uma coisa mais subjetiva, que é responder mesmo o que eu quero da vida. Tá? E pensar um pouco como é que eu faço para descobrir ou construir, acho que mais do que uma descoberta, é uma construção do que eu quero da vida. E essa é uma construção que é gradativa. Não é hoje chegar em casa, vou pôr no papel o que eu quero da vida. A vida não é tão simples, é uma construção. E segundo, pensar um pouco. Eu já descobri algumas coisas que eu quero. Como é que eu faço isso de verdade acontecer? Porque às vezes a gente pensa, só fica no plano da idealização e esquece. Eu sempre dou esse exemplo em aula. Eu quero montar meu consultório. E aí pensa, na teoria que eu vou usar, no meu supervisor, no quadro do Freud na parede, no divã que eu vi lá na foto do Museu de Londres, vai ser igual ao do Freud. Isso é importante. Mas esquece, por exemplo, aonde vai ser esse consultório, com quem eu vou montar esse consultório, quem vai ser o responsável legal pelo consultório, quem vai pagar os impostos, quem é que vai ir na vigilância sanitária para pedir uma visita. Tudo isso fica... Quem vai pagar as contas de água e luz no fim do mês? Todas essas coisas são... E uma coisa que é mais importante ainda, da onde vêm os pacientes? Paciente não cai do céu. As pessoas têm problemas. Tá? As pessoas têm... Mas como é que eu faço? Como é que eu atraio? Como é que eu faço o mundo saber que eu existo? Acho que isso é uma coisa importante. Então, só para a gente encerrar uma fala bem rápida aqui, que eu tive, eu uso essa palavra, eu acho uma palavra muito ruim, mas eu não achei ainda uma palavra melhor. Instrumentação me lembra cirurgia, o instrumentador cirúrgico. Mas é um pouco isso. Tá? É encontrar instrumentos, ferramentas, características que me ajudem a construir o que eu sou e os caminhos para que aquilo que eu sou possa se concretizar na realidade do mundo do trabalho. E tem 3 coisas, que acho que são 3 características que a gente tem que investir e pensar. Como é que eu vou resolver essas 3 questões aqui? Primeiro, como é que eu consigo me inserir no mundo e permanecer nesse mundo, que é o que eu estou chamando de adaptabilidade. E adaptabilidade não significa aceitar o mundo como ele é, muito pelo contrário. É o contrário, é tentar colocar a sua marca pessoal nesse mundo e gradativamente construindo
nesse mundo. Porque tem uma coisa que é importante. Quando a gente se forma numa profissão, quando assume uma identidade profissional, isso às vezes as pessoas não têm, eu acho que isso é um pano de fundo importante, não sou eu profissional ali, sou eu representando uma categoria de profissionais. Então, se eu faço um bom trabalho, eu estou ajudando a psicologia. Se eu faço um mau trabalho, eu estou prejudicando a psicologia, não sou só eu. Né? Então, é uma coisa que a gente tem sempre como pano de fundo. Né? Segundo, que eu estou chamando aqui de narrabilidade, como aquilo que eu estou fazendo está se tornando algo com sentido para mim. O que eu faço tem sentido, eu consigo construir uma narrativa daquilo que eu faço que faz sentido para mim e sentido para o outro. Se não fizer sentido para mim, é muito complicado. E por último, a questão da atividade, que eu já estou insistindo bastante, que é este movimento de construção, um movimento de ir atrás e um movimento de buscar esses caminhos. Eu acho que acabou. Obrigado protocolar. Quem for da palestra sempre, né, pedir obrigado, aí o povo bate palma, não precisa bater palma não. Mas acho que uma coisa importante, ele vai contar a experiência dele, depois eu posso contar detalhes da minha própria experiência de construção. Eu acho que assim, uma coisa que é importante, não ficar com aquela ideia de que a gente vai escolher, quando eu me formo, eu escolho exatamente aquilo que eu quero para trabalhar. Vamos ser realistas. Né? A gente vai trabalhar nas oportunidades que vão aparecendo. E muitas vezes a oportunidade que aparece é justamente aquela que a gente não queria. E às vezes aquela que a gente não queria era aquela que não queria mesmo, e aquela que não queria é a que você menos imaginava é que você vai trabalhar. Vou só dar um exemplo, meu. Né? Acho que o melhor exemplo é o nosso. Né? Daquilo que deu certo, eu tive uma experiência muito ruim na graduação com a área de saúde mental. Por vários motivos. E só que aí, quando eu me formei, a primeira oportunidade que eu tive foi trabalhar em saúde mental. Eu falei, meu Deus, né? Mas aí eu não podia escolher muito, né? E fui. E acabei me apaixonando e ficando 6 anos. Eu saí um pouco porque é um trabalho difícil, né? E aí fui tendo outros convites para trabalhar e migrando para outras áreas. Então também não fecha as portas para coisas que a gente nem conhece direito. A formação, e nós professores somos responsáveis por isso, a gente dá uma visão da coisa, que é a nossa visão. A gente até tenta ampliar, mas o mundo do trabalho e as possibilidades de trabalho são muito mais heterogêneas, complexas e amplas do que esta visão que a gente dá. Então, se tiver uma experiência boa na universidade, não significa que o mundo do trabalho vai ser maravilhoso e vice-versa. Tá? Então, não fechar portas para várias coisas aí que estão acontecendo. Bom, eu quis só dar essa introdução. Depois acho que ele conta um pouco a história, as questões, e a gente abre, que acho que o objetivo maior é bate-papo do que falação, né? Mas, por favor. Agora eu vou passar a palavra ao Rubens Bias Pinto. Bom, obrigado. Eu estou me sentindo um pouco constrangido de repartir o tempo assim com o docente. Eu queria que tivessem mais pessoas aqui para compartilhar a experiência, que eu acho que eu não vou dar conta de refletir tanto, né? Mas o que eu me planejei para fazer hoje aqui era contar um pouco da minha trajetória, contar um pouco das coisas que eu fui pensando enquanto eu fui buscando trabalho e trabalhos, né? Fiquei feliz que é uma tendência a mudar mais de trabalho. Eu estava contando aqui que eu já estou no 6º, então tô dentro do novo padrão aí. E ver se nessa história ela pode auxiliar vocês de alguma forma, seja encontrar algum tipo de atalho, seja evitar algum tipo de desvio, né? Porque efetivamente não é possível replicar a experiência. Bom, quando eu me formei aqui na USP, já faz um bom tempo. A USP era
Acho que era diferente, não sei quão diferente que era, mas era bastante. Eu me formei no currículo antigo, então acredito que talvez algumas das impressões que eu tive não são mais válidas agora, né? Mas me incomodava muito a formação na psicologia da USP, porque ela era muito afastada do cotidiano das pessoas, do cotidiano da cidade, do cotidiano da vida de pessoas comuns. Então, na minha opinião, claro, né, tinha uma boa base para reflexão, e isso efetivamente você leva, levo até hoje, mas ao mesmo tempo um distanciamento e uma dificuldade de dialogar com outras realidades, né? Os professores, na maioria das vezes, são tão bons que eles criam formas novas de atuar no mundo enquanto psicólogos, e isso, no começo da carreira, é difícil de encarar, né? Como é que eu gosto, sei lá, da Marlene Guirado, como é que eu vou começar minha carreira trabalhando que nem a Marlene Guirado trabalha, né? Isso era um incômodo muito grande para mim, assim. Então, eu sempre busquei projetos de extensão que eram, acho que, menos comuns do que são atualmente. E isso foi possibilitando entrar em contato com algumas realidades diferentes da universidade, porque, assim, de fato, a grande maioria dos meus amigos enganchou o mestrado, enganchou o doutorado e está dando aula e tal, porque é o caminho mais lógico a ser seguido na realidade que a gente vivenciava na USP. Não sei se continua, né? Bom, eu comecei trabalhando mesmo no cursinho da Psico, então acho que, pensando agora, foi um bom jeito de fazer a transição, porque era um trabalho, mas, ao mesmo tempo, possibilitava muito diálogo com a academia, né? Então, com professores, com técnicos do Instituto. Acho que eu não cheguei a ter aula com o Marcelo, mas antes com a Leni, com a Tati, com a Yara Sayão, com várias pessoas que iam ajudando a pensar como esse trabalho podia ser feito. Então era um trabalho muito aberto, muito possível de se criar e de se pensar naquele trabalho, assim, né? Então continua sendo um projeto tocado por estudantes de psicologia, com estudantes de outros cursos, e o tempo todo a gente era convidado a pensar nos problemas que surgiam, a pensar em formas da psicologia atuar, fosse em relação à orientação profissional, em relação a plantão psicológico, em relação a grupos de reflexão sobre como que estudantes pobres vindo de escolas públicas com uma formação precária, ao se inserirem na USP, sem, no entanto, se inserir num curso universitário da USP, que tipo de impactos isso tinha. Então, era uma experiência muito rica. Depois de formado, acabei decidindo que não queria continuar. Acho que a ideia do próprio cursinho era que fosse um projeto de estudantes. E depois disso eu decidi pegar o dinheiro que eu tinha juntado e ir para fora. Então eu fui para a França inicialmente, pensando em aprender francês e ler Foucault no original e tal, coisas assim. E acabei
acabei topando com um trabalho de psicologia, né? Então, por um acaso, eu conheci pessoas que trabalhavam numa residência terapêutica perto de Barcelona e fui trabalhar em Barcelona numa residência terapêutica, né? Bom, primeira vez que eu tive, então, a carteira assinada foi no exterior, com uma coisa completamente não planejada, totalmente dependendo do acaso, da minha própria disponibilidade em de repente, encontrar alguma coisa que pudesse ser feita. Foi uma experiência bastante interessante, né? Lá eles dividem, categorizam as pessoas de uma forma diferente da do Brasil, então existia a loucura junto com síndrome de Down, junto com paralisia cerebral, então era mais relacionado com o que seria incapacidade jurídica, talvez, né? E aí as pessoas viviam em residências, que era uma espécie de ONG que tinha contrato com a prefeitura, e a partir disso elas desempenhavam trabalhos, alguns mais simples, outros mais complexos, para a própria prefeitura, e se fazia um trabalho de reinserção ou de inserção dessas pessoas no cotidiano da cidade. Também não aguentei por muito tempo, voltei para o Brasil e aí eu efetivamente comecei a procurar por emprego, né? E aí, bom, o que eu queria ser era ser igual a Adriana Marcondes. Ela era técnica na época, não era docente. Ela auxiliava no curso de psicologia escolar, junto com várias outras docentes, e trabalhava em análise institucional de escolas que vinham procurar grupos de professores, estudantes estudantes problemas e tal. Era bastante ligada à psicologia escolar. Agora eu não tenho certeza, que eu fiquei sabendo que ela virou docente, eu não tenho certeza do que ela está ensinando exatamente. Meio parecido. Bom, aí eu cheguei, procurei ela e tal, fiquei pensando como que eu poderia fazer qualquer coisa parecido com o que ela fazia. E não tinha, assim, não existia contratação de psicólogos na rede pública. Eu não queria trabalhar na rede privada. E, enfim, aí busquei algumas ONGs, né? Num primeiro momento eu me achava bastante bom, assim, então eu selecionava as ONGs que eu ia tentar meu primeiro emprego, assim, né? Essa aqui não, essa aqui eu discordo do que eles fazem, essa aqui pode ser, tal. E, enfim, foi um fracasso total. Aí eu acabei indo parar no Jardim Ângela, né? Para quem não conhece, extremo sul de São Paulo. Na década de 90 foi considerado o bairro mais violento do mundo. Tinha algum histórico de mobilização social, tinha um padre lá que fazia um trabalho interessante. A partir disso criava algumas experiências de atendimento à população, em parceria com algumas fundações, depois em parceria com o município e tal. Acabei indo para lá. E, na verdade, eu só fui selecionado porque eu conheci um cara que trabalhava lá e que conhecia a supervisora e que obrigou a minha chefe a me contratar, porque se fosse por mim mesmo,
o fato de ter tido essas experiências e de ter estudado na USP não me tornava um candidato bom o bastante, assim, né? Então, é interessante pensar porque isso foi bastante chocante para mim na época, assim, né? Nossa, como assim? Mas o estudante da USP era visto, acredito que é visto ainda, como tendo dificuldades de lidar com situações concretas, né? Então, excelente, crítico, faz umas falas muito legais e tal, mas para trabalhar é uma porcaria. Aí, bom, aí esse outro emprego que eu tive também só consegui porque eu conheci alguém, por QI, né? Então, toda a questão do mérito assim foi fracasso atrás de fracasso. Depois, dentro dessa ONG, eu trabalhei com medida socioeducativa, né? Então, adolescentes em liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Coisa que eu já tinha feito um pouco parecido aqui, junto com a Henriette, a gente acompanhava, fazia plantão psicológico na Fundação Casa e tal, né? Também era medida socioeducativa. E, bom, foi interessante por vivenciar toda essa mobilização social que tem uma lógica completamente diferente da que a gente experimenta na universidade, a lógica da mobilização social, do movimento de bairro, da luta junto ao poder público para conseguir melhorias e tal. Ao mesmo tempo foi interessante porque possibilitava algum tipo de reflexão sobre até que ponto o conhecimento da psicologia pode auxiliar um adolescente que está sem família, vive na rua, usa drogas o tempo todo, não largou a escola na 5ª série, enfim, toda uma série de fatores que são bastante angustiantes, assim, e até que tipo de auxílio, que tipo de trabalho, que tipo de conhecimento a psicologia pode contribuir nessa situação, né? Foi bastante interessante. E, ao mesmo tempo, foi interessante pensar o quanto que ONGs históricas na cidade de São Paulo foram sendo capturadas pelo Estado, que atualmente é uma ONG que presta serviços, não consegue mais criar nada de diferente, então é só uma terceirização do que em outros lugares seria papel do poder público fazer, como, por exemplo, atender adolescentes em medida socioeducativa. Um outro trabalho que eu fiz foi com crianças vítimas de violência doméstica e sexual. E outra coisa que é interessante, que o Marcelo estava falando um pouco, eu nunca tinha pensado em trabalhar com assistência social, não tinha aprendido absolutamente nada na faculdade, não sei se atualmente existe alguma coisa, mas naquele momento era o que estava abrindo de vaga. Então, outros amigos meus que não foram para o mestrado direto foram para a CRAS da Grande São Paulo, CRAS e CRES, né, Centro de Referência Especial da Assistência Social ou da Assistência Social, que era o que estava abrindo. Outra coisa que estava abrindo no momento era sistema jurídico, então Defensoria Pública, Ministério Público, estavam sendo abertas vagas que antes não existiam,
e que aí você vai... É aquilo que tem, e aí também sentir alguma coisa parecida com isso que o Marcelo estava falando, assim. Não tem como você esperar exatamente aquilo que você está buscando, e ao mesmo tempo tem como você fazer muito daquilo que você quer dentro da maioria dos empregos. Então a maioria dos lugares que eu passei até hoje tem uma flexibilidade tal que você pode garantir aquilo que você acha importante de ser feito, assim. Então, sei lá, um exemplo concreto, na ONG estava sem grupo de pais fazia 2 anos, eu achava que era importante, enquanto eu estive lá, existira um grupo de pais, assim. Então isso também existe uma flexibilidade, uma plasticidade que permitem bastante... como é que se diz isso? Bastante espaço de manobra, né? Para criar, para pensar. Então, não precisava necessariamente encontrar o emprego da Adriana Marcondes, mas eu podia fazer um pouco do que a Adriana Marcondes fazia no emprego que eu estava em cada um dos momentos. Aí depois disso, na verdade, foi até um pouco antes disso, mas demorou um tempão para ser chamado. Eu prestei um concurso para a Unifesp como técnico e atualmente eu estou fazendo isso, né? Então, me aproximei de novo da universidade e acompanho estudantes em estágios, os estágios que não tem psicólogo em campo, né? O projeto político-pedagógico de psicologia lá da Unifesp é bastante diferenciado nesse aspecto, né? É bastante prático e bastante relacionado com a cidade, enfim, é bem interessante por enquanto. E eu estava junto com mais uma outra psicóloga que agora saiu como responsáveis pelo serviço escola, né? Então a gente era em 2 psicólogos no curso de psicologia, e aí acompanhava os estágios e respondia pelo serviço escola de psicologia por todas as atividades que eram realizadas lá. Acho que era isso que eu tinha para falar. Agora a gente vai abrir o microfone para quem quiser perguntar ou falar o que quiser, talvez contar um pouco da experiência. A gente recebeu inscrição de diversos psicólogos formados já, pessoas de outras universidades, de outras faculdades que não só aqui da psicologia da USP. Então, de repente, escutar um pouco da experiência dessas pessoas. E eu só gostaria de insistir que perguntassem no microfone, porque está sendo gravado e transmitido pela internet. Posso só fazer um comentário, Felipe? Antes, eu só queria ressaltar, você trouxe essa coisa do conseguir os trabalhos por contatos, né? Trouxe um tom meio negativo, né? Eu diria que não. Eu diria que justamente hoje em dia a gente consegue as coisas dessa maneira. E possivelmente você entrou por seu mérito. Acho que não é essa coisa de ele me conhecia porque ele me conhecia. Existe isso também. Mas acho que essa coisa de construção de rede é o melhor jeito de você conseguir se inserir no mercado de trabalho. Acho que isso é uma dica boa. Porque até um tempo atrás o teu trabalho era mais isolado. Hoje o teu trabalho... Então não abandone os seus colegas de turma, seus colegas de faculdade, porque é eles que vão te empregar no futuro, você pode ter certeza. É verdade. Aquele que você menos imaginava... Aquele que você menos imaginava... Esse aqui não vai dar nada. Pode ser aquela pessoa que vai lembrar de você no futuro. Então... Tenho sempre essa coisa da rede aí como uma coisa importante, não só na vida do trabalho, como na vida pessoal também. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o Rubens, porque eu estudo na faculdade que você atualmente trabalha. E assim,
A minha pergunta é em relação à questão da estrutura assim, da faculdade, que você falou aí do trabalho e tal, e aí acho que acabou enfrentando problemas de estrutura tal da faculdade, ainda mais tendo se formado aqui, que tem uma estrutura diferente. Como foi encarar, e agora está encarando até uma situação de greve e tal, queria saber como é isso, que eu acho que é algo que a gente não pensa quando vai começar a trabalhar. Vai uma por uma? Faz uma. Vai lá, acho que tinha mais. A gente vai fazer em bloco umas 3 perguntas e daí o pessoal da mesa comenta. Oi, então, porque você comentou que quando você saiu da faculdade, onde contratava mais, a área que estava se abrindo, eu queria saber um pouco, não sei qual dos dois está mais informado, que áreas estão se abrindo agora para psicologia. Na época dele era essa área mais ligada ao social, e hoje tem alguma outra nova tendência, alguma coisa assim? Porque o que eu escuto muito é falar que, na verdade, a clínica já está meio que já tem muitos clínicos trabalhando e que a clínica seria uma opção de carreira complicada. Eu escuto muito isso, eu não sei se isso se verifica. Eu queria, na verdade, eu acabei de aumentar minha pergunta em 2. Como é que está a situação da clínica atual e qual seria uma nova tendência? Como eu tenho um microfone na mesa, eu vou trapacear e passar na frente de todo mundo. Eu tenho uma pergunta para os dois, na verdade, que é um pouco... Qual seria o papel da universidade ou do curso que forma os psicólogos, pensando nessa questão contemporânea, dessa fragmentação e nessa diversidade que está o mercado de trabalho hoje em dia? Então a gente encerra o bloco de 3, o pessoal comenta, depois a gente abre e eu prometo que eu não faço isso de novo. Bom, eu não sou um estudioso, né, do mundo do trabalho, mas em relação às impressões, assim, da estrutura da faculdade, na minha opinião, eu acho até que talvez algumas pessoas possam ter opiniões diferentes, assim, mas na minha opinião é muito mais importante aquilo que você aprende, o contato que você tem com aula, pesquisa e estágio, do que o fato de não ter um espaço físico para atendimento individual, ou de não ter um laboratório completamente equipado. Aí eu acho que existe talvez um problema que não seja exatamente de estrutura, mas seja do tempo da universidade. Assim, eu acho que não é um campus que não está completamente maturado, no sentido que alguns professores ainda não fazem pesquisa, ou fazem pouca pesquisa. Os locais de atuação, em algumas situações, não tem tanta reflexão sobre isso. Então, eu acho que, na minha opinião, isso dificulta mais do que o fato de ter 3 prédios, por exemplo, e vocês terem que se deslocar de um prédio para outro porque não tem sala suficiente, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é interessante porque permite que as tentativas e erros sejam mais explícitas, assim, né? Então, o processo de construção do conhecimento, ele é mais escancarado do que, por exemplo, quando eu me formei aqui, que todos os professores já tinham bastante definida a linha de pesquisa, já tinham bastante segurança de locais de atuação e tal. Então, isso possibilita uma consciência que é diferenciada.
Então, como entrar num espaço novo? Como construir uma atuação num espaço novo? Isso eu não tive aqui na USP, e eu acho que vocês têm bastante lá na Unifesp. Em relação às novas áreas, não sei. Na verdade, isso você acaba descobrindo quando você não consegue emprego e você vai vendo que está saindo um monte de vaga em tal área, assim, não sei se... Acho que essa o Marcelo vai responder melhor. Se a clínica está saturada... Bom, eu vou o tempo todo falar a partir da minha experiência, né? Eu sempre tive um certo pé atrás com a clínica individual particular, privada, né? Mas é uma questão de qualquer profissão liberal que você monta o seu espaço, você faz os seus contatos, você faz de alguma forma a sua propaganda e você descobre seu nicho, assim. Então eu acho que tem bastante psicólogo clínico e sempre tem espaço para, na minha opinião, né, para mais e para diferentes e para outras coisas, assim. Mas eu pessoalmente nunca quis ir para esse caminho. Em relação ao papel da universidade no mundo fragmentado, né? Eu acho que é ensinar a refletir mesmo, ensinar a perceber, ensinar a refletir, ensinar... Que o conteúdo em si, talvez ele não seja aplicável, mas o modo de construção de um olhar psicológico sobre a realidade, de uma consideração biológica ou de uma consideração sociológica, isso você consegue utilizar talvez como competência. Não sou muito competente, né, nesse tipo de... Mas é algum tipo de... São coisas que não são conteúdo, mas que refletem na sua atuação. E eu acho que essa questão de pensar sobre o objeto que tá se ouvindo, que está se estudando, é o que mais me faz sentido até hoje, e eu consigo levar até hoje para todos os lugares que eu vou. Bom, vou ver o que eu posso comentar aqui, porque também essa pergunta que ele fez não é simples, né? Eu vou começar com a sua pergunta, eu volto nas outras duas. Acho que uma primeira coisa, um primeiro dado, eu vou falar, não é para desanimar, mas é para... Às vezes a realidade é importante que a gente conheça. Eu ouvi esse dado ontem, né? 78, 80, quase 80% dos psicólogos do Brasil estão entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. São Paulo, Estado de São Paulo, concentra quase 50% dos psicólogos. Então eu diria que a cidade, capital, São Paulo, deve concentrar, sei lá, 15, 20% dos psicólogos do Brasil. Então, e mais ainda, pensando na coisa da clínica, tem determinadas regiões de São Paulo que é assim, é uma padaria, um prédio, uma clínica. Uma clínica, uma padaria, duas clínicas. Então, é também pensar um pouco, aí a questão que acho que falta um pouco o psicólogo é a visão de negócio. Um consultório é um negócio, né? E até eu não gosto muito de usar a palavra clínica, porque acho que a ideia clínica mais teórica é um pouco mais ampliada, né? Vamos pensar em consultório privado mesmo. É um pouco visão de negócio. Se de repente aqui em Pinheiros tem 5.000 psicólogos, e deve ter, né? Eu posso abrir um consultório em outra região de São Paulo.
né, que não tenha tanta gente assim, ou eu posso abrir um consultório com um serviço diferenciado. Aí é um pouco fazer uma prospecção e ver o que existe e o que não existe, antes de dizer, olha, não tem espaço para clínica no mundo. Óbvio, se a gente comparar com o que era 20 anos atrás, pode ser 30, pode ser que não. Mas eu posso te contar os dois casos de gente que está muito bem na clínica e gente que está muito mal. E aí tem que ver uma série de variáveis. Eu não descartaria, só porque todo mundo diz que não tem mais futuro, o caminho do consultório. Mas também eu não ficaria só no consultório. Acho que uma coisa que ele colocou que é importante é assim, e o psicólogo sempre foi um pouco dessa maneira. A gente nunca teve um trabalho, um emprego e só fez isso da vida. Eu acho que a diversidade nos ajuda a pensar um pouco. E aí, na sua segunda pergunta, tem um espaço que está se abrindo, que não era tão aberto assim, que é o espaço público. Então, e é um espaço, ele colocou bem a questão do CRAS, né, que as pessoas não sabem muito bem o que fazer, mas você vai construindo. Então, em várias áreas, na saúde, na assistência social, no setor jurídico, é um espaço que tem que ficar atento, é um espaço que oferece uma coisa que muitos de vocês podem querer, que é o emprego. Vocês vão ter um emprego, muitos ainda são contratados, não vai ter a carteira assinada, mas é estatutário, ou seja, vai ter um espaço seguro de trabalho, e onde você pode, acho que o público é o espaço onde você pode mais construir coisas, criar coisas, exercitar coisas. E aí também tem uma outra coisa que nunca ninguém fala, mas é importante falar, eu gosto de falar porque é importante, é pensar um pouco qual é a sua ambição financeira. É verdade, a gente tem que pensar nisso. Tá? Porque fica muito na coisa do ideal, não, o dinheiro, o salário, coisa capitalista, não devo pensar nisso. Devo pensar nisso. Não, eu não devo ter isto como o principal objetivo da minha vida. Alguns têm. Né? Tem uma faculdade famosa aqui de São Paulo, que eu não vou citar o nome, mas que não vou. Vocês podem ser que vocês reconheçam, mas que a grande questão no primeiro ano, um vira para o outro e fala, vamos apostar quem vai ganhar o primeiro 1 milhão até o fim do curso? E ganha. E ganha. Eu não sei se essa aposta é possível num curso de psicologia. Mas também, não caiam na armadilha de pensar que não é possível ganhar bem sendo psicólogo. Porque há um discurso que reduz a psicologia e diz que o psicólogo ganha mal. Tem psicólogo que ganha mal. Assim como tem todas as profissões que ganham mal e tem todas as profissões que ganham bem. Algumas profissões, você começa ganhando bem logo de início. Só que aí você chega num ponto que você estabiliza, não tem mais para onde ir. E outras profissões como a psicologia, não vou mentir para vocês não vão começar ganhando bem. Não estou desejando mal a ninguém, eu estou só constatando uma realidade. Não é que não vão ganhar bem, vocês vão ganhar aquém do que vocês merecem. Tá? Porque eu acho que é verdade. Nosso trabalho é um trabalho importante, a gente tem que valorizar, porque já chega dos outros desvalorizando a psicologia. A gente tem que valorizar e reconhecer que é uma área importante. Nós temos um problema, como temos outras áreas também têm problema. A gente não gera lucro imediato, a gente cuida das pessoas. Isso dentro da sociedade que a gente vive, por isso que a gente não ganha 1 milhão logo depois de formado, é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Agora, não significa que a gente não pode ter um bom rendimento com o nosso trabalho. Eu diria que o setor público não abandonar o consultório, construir possibilidades. Acho que uma coisa que ele colocou, já respondendo, uma coisa que a universidade, eu não posso dizer por todas, eu posso dizer pela USP oferece, e acho que vocês têm que aproveitar isso, é justamente isso que ele colocou. Essa capacidade de fazer uma boa leitura da realidade. E uma boa leitura da realidade se aplica a todos. Nós temos algumas habilidades, aí como psicologia como um todo, que às vezes a gente não usa. Nós temos, com o nosso conhecimento, uma possibilidade de olhar para a realidade e conseguir, a partir das teorias que a psicologia produziu, em todos os campos do mundo social, entender o que está acontecendo ali. Seja na comunidade, seja numa instituição, seja numa empresa. Aí se associa muito empresa com recrutamento e seleção, isso é parte do trabalho.
Em qualquer espaço que vocês vão, a gente consegue fazer essa leitura. Eu sempre conto uma história, me desculpem quem já ouviu essa história, mas eu acho que é uma história emblemática. Eu não aproveitei porque naquele momento não foi possível. Mas eu fui no... meu irmão fazia aniversário, meu irmão menor, isso já tem ele era pequeno, ele devia ter uns 9, 10 anos, já tem uns 15 anos, a gente foi no shopping, naquelas lojas enormes de shopping, né, que é um corredorzinho, e a distribuição espacial daquela loja, você tinha o balcão, o estoque era em cima, o caixa era no fundo, os provadores eram no fundo, era uma loja, parecia uma caixa, assim, estreita e comprida. E era uma loja de jovens, tal, não sei o quê, e aí eu entrei, estava eu, minha mãe, meu irmão, e aí o meu irmão começou a pedir, aí o vendedor gritava para o povo do estoque, 1,44 tal, e descia uma caixa, 1,45 tal, e pá. E aí minha mãe começou a ficar assim, tinha uma senhora do lado, assim, meio assustada, e eu não percebi, eu estava encostado perto do caixa, e aí eu comecei a conversar, e é hábito, isso é uma coisa que não dá para escapar. Tá? Psicólogo, depois de um tempo, e esse tempo às vezes é muito rápido, você começa a olhar para a realidade e ver coisas. Tá? E não é esquizofrenia. Tá? Você está vendo por quê? Porque a faculdade está transformando o teu olhar sobre a realidade. Isto é importante, isso não é um problema. Isto é uma vantagem. Eu comecei a analisar a situação. E aí eu falei, puxa vida, mas se o estoque fosse aqui, o vendedor fizesse aqui, eu não sei o que, as pessoas ficariam mais confortáveis. O rapaz do caixa olhou para mim e falou, mas de onde você está tirando isso? Eu falei, isso é psicologia, que eu sou psicólogo. Comecei a olhar, ele me olhou com uma cara, como assim você é psicólogo? Psicólogo faz isso? Eu falei, faz também. Né? Ele, você não aceita dar uma ajeitada na minha loja? Eu tinha acabado de ter uma oferta de trabalho. Tá, óbvio, as ofertas não são assim, não cai do céu, mas o que eu estou querendo dizer é que quem de vocês pensaria nisso como área de trabalho? Que você vai numa lojinha de shopping oferecer um trabalho? Não vai. Não vai, porque tem as áreas tradicionais. Acho que isso também a gente tem que pensar, então voltando àquela história do projeto, então, às vezes pensar o que eu quero, aonde eu quero atuar. E juntar, às vezes, com o interesse, com o hobby. Pô, eu tenho um colega meu que ele sempre, a vida toda fez esporte. A vida toda. E ele juntou o esporte com a psicologia, de que maneira? Não porque ele quis, aconteceu. Eu recebi aí de novo a rede. Eu recebi um convite, eu não me lembro exatamente. Acho que foi da Secretaria de Esporte de São Caetano, que é uma coisa que até hoje ninguém trabalha, isso também já tem um tempo. Trabalhar a carreira de esportista. Carreira de esportista tem uma carreira curta. Pelo menos a carreira dentro do esporte, 10 anos. Alguns têm menos tempo. Alguns começam... Pensa, por exemplo, uma pessoa que faz... Uma criança, não é nem jovem, uma criança que começa na ginástica olímpica. Vai se aposentar com 17, 18, 19. A hora que a gente está pensando em começar, essas pessoas estão acabando. E aí, o que depois? O que vem? E me convidaram. E eu nunca pratiquei esporte, mas não era a paixão da minha vida. Eu entrei em contato com esse meu amigo, ele não trabalha mais com a Secretaria de São Caetano, mas ele trabalhou com longos anos com o pessoal de judô, com o pessoal de kung fu, pensando nessa questão da carreira. Então, é também não esperar que o mercado abra possibilidades, mas também, de novo, olhar para a realidade, ver as possibilidades e ver que a tua formação, voltando à história da formação, ela não vai te dar a receita pronta, porque a receita pronta já não encaixa mais no mercado de trabalho. É isso que ele colocou. Eu queria ser daquele jeito, como a Adriana é, mas eu não tive espaço que ela está trabalhando. Mas eu aproveito as coisas que ela colocou e utilizo num outro espaço. Isso acho que é o que eu chamei de competência, vai um pouco nessa linha, né? Nesse sentido. E um pouco na pergunta, eu não sei, não tenho nenhuma condição de avaliar a Unifesp, mas eu tenho uma experiência que eu já passei por 9 universidades como professor, antes de entrar aqui. E eu não fiz esse caminho de logo fazer o mestrado e fiquei na USP, eu fui para o mundo. Né? E eu vejo muito que essa coisa... Eu vejo universidades, agora melhorou um pouco. Eu estou olhando para o Data Show porque é uma novidade, né? Mas eu via muitas universidades com uma estrutura 100 vezes melhor que a USP, só que a estrutura é parte da questão. Né? Acho que tem outras coisas,
tem outras situações, tem muita experiência de vida, a tua relação com a formação, aquilo que você pode dar, né? Tem muita gente que não pode oferecer muito para a formação, né? Então a gente tem que pensar um pouco o quanto a gente aproveita aquilo que a gente tem. Isso não significa se conformar com o que tem. Obviamente vocês têm que brigar por ter coisas melhores, aproveitar mais, ter mais espaços, mas nunca perder essa dimensão, concordo também, de mergulhar no cotidiano. Então, quando a gente faz oferta, e aí eu vou falar uma coisa, é até um puxão de orelha, mas quantas vezes que os professores, não todos, mas uma parte, faz uma oferta, vamos fazer um trabalho fora daqui. E aí um cai para lá, outro escorrega para lá, outro não quer nem saber. E aí os que vêm contando uma experiência super legal e os outros falam, meu Deus. Né? Então, fiquem atentos a esses convites. Lógico, às vezes não dá para fazer. Não é também de novo aquela história, não perdi aquela oportunidade. Não, mas procurem aproveitar e botar esse pé para fora. Porque às vezes a USP tem uma redoma, né? E às vezes você fica muito aqui dentro e não vê o que está acontecendo fora, né? E a USP, ele deu uma experiência, um relato ótimo, a USP possibilita isso. Então tem que ir lá para o mundo, e não ir para o mundo depois de formado, porque aí, às vezes, hoje em dia é mais complicado. Tenta já ir para o mundo um pouco mais rápido aí para tentar ter esse contato. Eu não respondi totalmente a sua pergunta, porque eu acho que... Que ano você está? Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 anos. E acho que isso vocês têm que pensar. Não dá para imaginar que... Isso acho que é uma característica de agora. Antes, no primeiro ano, você conseguia pensar o que você queria fazer, porque o que você queria fazer quando você se formava estava lá ainda. Hoje eu não sei se vai estar lá. Eu estou falando do setor público, não sei. Pode ser que apareça uma coisa muito mais legal. Né? Então, ficar sempre atentos. Né? Não perder. E acho que essa ideia das... tem ONGs e ONGs, mas ONG é um espaço bacana de experimentar, de ir lá, fazer um trabalho. E às vezes é aquela coisa de bater na porta e se oferecer mesmo. Dizer, olha, eu sou estudante de psicologia, queria conhecer aqui o trabalho, a hora que você conhece, dá uma olhada, você sabe que eu poderia, a psicologia, não fala você, né? Mas a psicologia podia fazer tal coisa aqui e tal, se você precisar, a gente pode fazer um projeto, mas para acontecer, a pessoa dizer, não, obrigado. Né? Então tá bom, obrigado, aí você vai embora também, mas um pouco as coisas vão sendo construídas dessa maneira. Mas vamos para as próximas perguntas, né? Então, obrigado. Oi, primeiramente boa tarde. Meu nome é Pedro, estou no primeiro semestre. E eu entrei, eu estava lendo um livro sobre história, né, referente à vida de Hitler. E o autor ele usou umas referências, assim, o psicohistoriador falou tal coisa. E isso me chamou a atenção, porque eu gosto de história e psicologia, eu queria juntar as duas coisas. Eu queria saber, porque assim, eu perguntei para professor, perguntei para alunos que já estudam há um tempo, e eles, nunca ouvi essa palavra, psicohistoriador, isso começou a me desesperar um pouco. Então, pelo amor de Deus, tem uma resposta para mim? Eu estou brincando, mas eu queria saber se essa área existe, como é que tá, se tem aqui no Brasil, como funciona. Obrigado. Eu vou falar, eu nunca ouvi essa palavra também. Eu vou repetir o que os outros falaram. Eu nunca ouvi essa palavra também. Agora, calma, mas aí não é se desesperar. Em vez de repetir alguma coisa que já foi feita, é pensar como é que você junta. E eu diria que a psicologia e a história, elas são inseparáveis. Quando você está fazendo um atendimento, você está trabalhando com história. Quando você está fazendo a leitura de uma organização, você está trabalhando com a história dessa organização. A psicologia é feita de narrativas, da história de vida das pessoas. A questão é o que você quer da história e como é que você quer juntar isso. Isso é uma coisa para você pensar. Na linha daquilo que eu falei de construir caminhos, eu acho que você está no começo, acho que dá tempo de você ir aproveitando. Não significa que, porque ninguém sabe o que significa essa palavra, e que essa área não esteja consolidada, que não existam pessoas trabalhando com algo semelhante e que não dão este nome. É questão de investigar, porque às vezes esse nome não me chama atenção, mas a hora que eu vou olhar, mas espera aí, não é psicohistoriador, é outra coisa que a pessoa está fazendo e tem um outro nome, né? Eu acho que o que vai, mais do que se fixar nesse nome, acho que até para conseguir uma resposta, tenta descrever o que é isso, o que a pessoa faz, para ver se tem alguém fazendo alguma coisa semelhante, e se não tiver, é uma boa chance de já desde já, ir pensando aí.
Bom, é que assim, eu pensei comigo. O psicohistorador ele faz o quê? Ele pega personagens, Hitler, Mussolini, etc., e estuda a psicologia, porque ele teve aquela atitude, psicologicamente falando. Eu queria fazer isso, e essa era a referência que o autor trouxe ao livro. Aí eu pensei, se você tivesse alguma coisa para me falar sobre isso. Obrigado. Quer ver? Vou te dar um exemplo que não é isso que você perguntou, mas eu me lembro agora, porque às vezes eu vou dar palestra em escola e o povo é apaixonado por essas histórias de CSI, todo mundo quer ser médico legista, né? Até o dia que vai no IML, né? Desiste na hora, né? Porque aquilo é um horror. Não. Eles romantizam. Ser médico legista é simplesmente ficar abrindo o corpo, né? Então, muitos de vocês estão aqui justamente porque fugiram de tantas coisas, entre outras esta, né? Por exemplo, tem uma coisa que eu lembrei, é uma analogia, não é exatamente o que você perguntou, mas existe uma coisa que se chama autópsia psicológica. Então, o que você vai fazer? Em vez de você descobrir no corpo o que aconteceu com a pessoa, você vai descobrir na história de vida da pessoa o porquê aquilo aconteceu. Então, você junta o corpo com a história de vida. Este, por exemplo, eu lembrei agora, é uma coisa que é feita. Não tem uma tradição, mas também é resgatar a história da pessoa para entender, por exemplo, por que aquele corpo ficou naquela situação e porque às vezes a autópsia biomédica não dá todas as respostas. E aí você precisa um pouco... E como é que você faz isso? Obviamente, você não vai perguntar para a pessoa, né? Então você vai entrevistar os familiares, as pessoas que estão próximas, vai construir essa história e vai trabalhar em conjunto com o médico para dar um laudo do porquê esta pessoa morreu. Isso é muito comum entre aspas, mas é feito em, por exemplo, pessoas que têm vício em algum tipo de droga e morrem por conta deste vício, pessoas que têm uma doença crônica e não... Só para dar um exemplo, eu me lembrei agora que a gente fica também muito no clássico da psicologia, e tem muita coisa acontecendo aí, só que ela não está formalizada, você não vai encontrar uma vaga para fazer autópsia psicológica, isso não existe. Né? Possivelmente você vai trabalhar na área da saúde, próximo do médico, e em algum momento você vai dizer, eu sei fazer isso, ou eu gostaria de fazer isso. Como ele fez? Né? Deixa, eu vou fazer o grupo de pais. Né? Então, um pouco, é nesse caminho que você vai construindo. Então, pode ser que você não ache a tua vaga de psicohistoriador, mas pode ser que o lugar que você vá trabalhar, você vá conseguindo aos poucos. E tem uma coisa que eu vou contar para vocês brevemente, mas às vezes, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas a gente pode usar. Às vezes até inconscientemente, às vezes conscientemente, você vai atrás daquilo que te interessa. Então você entra para trabalhar num lugar, não adianta, você se aproxima daquilo que te chama a atenção. Então, às vezes, você nem imagina que você pode fazer alguma coisa, e você vai lá e vai. A hora que você viu, você está fazendo de novo. Aquilo que te interessa, você acha... Ou até cria uma coisa que não existia a partir do teu interesse. E eu acho que isso é uma coisa que não existia no mundo do trabalho. O mundo do trabalho dos últimos 30 anos tem oferecido para a gente. Por isso que eu falei, essa vantagem no mundo atual. A possibilidade de construção. Não é uma construção do nada, mas é uma construção de algo que não está consolidado e não tem uma tradição. Então, não fique triste que ninguém sabe o que é isso, que você pode construir em algum momento até com uma outra conotação, com outro nome. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso eu já não sei dizer. Eu gostaria... Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta a partir de uma afirmação sua, do professor Marcelo, que vocês não fazem uma coisa só, não é? E eu me lembro que uma vez fui procurar uma psicóloga que fazia acupuntura. E em pouco tempo de conversa comigo, ela disse, olha, a sua sensibilidade não é para a acupuntura, eu vou fazer um outro trabalho com você. Então, a partir daí, eu comecei a prestar atenção que os psicólogos começaram a agregar outros conhecimentos na sua prática. Por exemplo, como essa, que era uma psicóloga que fazia acupuntura, um outro que estuda florais e aplica no consultório, enfim. E pela sua postura eu entendi que isso quando você fala, nós não fazemos uma coisa só, eu entendi que isso era uma coisa legal.
né? Eu queria saber se o conselho de vocês não briga com isso. Quer dizer, se apoia, não apoia, como é que é isso? Duas coisas, né? Acho que uma primeira, eu acho que eu não diria que é inevitável, mas em geral as pessoas vão ter 2, 3 atividades dentro da profissão. Agora, sempre atividades que tenham uma regulamentação, que tenham uma autorização do conselho. Então, por exemplo, o Conselho de Psicologia não autoriza o trabalho com flores de Bach, né? Então, você pode até trabalhar, mas você não como psicólogo. A acupuntura, até o que eu sei, é uma especialidade médica agora, né? Eu não sei exatamente que é uma briga com os tradicionais acupunturistas, mas eu não sei exatamente como é que o conselho lida com isso. Eu sei que existe uma sociedade, uma associação, que faz a ponte psicologia e acupuntura. Acho que a acupuntura é uma coisa um pouco mais tranquila, né? Então, eu acho que assim, você tocou num ponto importante. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Eu tenho que ter conhecimentos de outras áreas? Vamos mudar um pouco de campo. Então, eu vou atuar no campo do trabalho. Eu tenho que conhecer um pouco de negócio, um pouco de administração. Isso não significa ser administrador, atuar como economista, ter esse olhar interdisciplinar, aproveitar o que é necessário, mas não ocupar o lugar do outro. Isso é um perigo também, porque é uma coisa que tem acontecido muito, né? Então, um ocupar o lugar do outro e ninguém exatamente sabe o que um faz. E que não é. A gente tem uma formação específica para isso. Eu defendo um pouco a formação específica no seguinte sentido. Só para dar um outro exemplo. Há 3 anos atrás eu fui dar uma palestra inicial num curso de especialização em Psicologia Organizacional e do Trabalho, numa universidade aqui de São Paulo. E eu fiz uma primeira pergunta. Quantos daqui, tinham 40 pessoas na sala, quantos daqui são psicólogos? Primeiro eu perguntei, o que vocês fazem? Eu trabalho com recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, as coisas clássicas. O outro fazia uma coisa diferente. E aí eu perguntei, qual a formação de vocês? Dos 40, 3 eram psicólogos. E muitos trabalhavam com teste, ou seja, tem uma tendência em determinadas áreas do trabalho de se abrir mão da especificidade e dizer, não, eu sou multitarefa, posso fazer tudo. Eu acho que isso é um perigo dentro da psicologia. Eu não, por exemplo, eu não me vejo, já contei essa experiência também, para quem foi meu aluno, tem coisa que não adianta. Eu não consigo, eu já até tentei fazer um muro. Mas todas as vezes que eu tentei, a coisa não ficou boa. Por quê? Porque eu não tenho formação para isso. Eu não tenho treinamento para isso. Né? Então, também, será que eu devo invadir? Acho que tem uma questão aí do quanto a gente deve também respeitar aquilo que a gente pode. Só que dentro daquilo que a gente pode, eu acredito que a gente pode, como você colocou, ela não fez acupuntura, mas no contato verbal ela percebeu uma outra possibilidade que poderia te ajudar, ou ajudar uma outra pessoa, dentro do escopo do que a psicologia pode ajudar. Acho que isso é importante. Não fechar o campo de atuação, porque também é uma tendência, né? Então agora isso na medicina está muito claro. Agora, eu sou especialista no olho esquerdo, no quadrante. Vai diminuindo de um jeito que aí você perde a pessoa como um todo. A gente não pode perder a pessoa como um todo. Acho que tem essas duas coisas. É importante ampliar, mas não ampliar de um jeito que você invada e faça coisas que não são da competência, né, do psicólogo. Não sei se o Rubens quer comentar alguma coisa. Mais alguém? Bom, acho que como ninguém mais quer perguntar, a gente vai encerrar por aqui hoje e a gente volta amanhã. E mais uma vez agradecer ao Rubens e ao professor Marcelo que estiveram aqui e puderam compartilhar um pouco com a gente. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu fiquei pensando uma coisa. Eu posso fazer uma sugestão de logística? Eu fiquei olhando para o cartaz muito legal da Semana de Psicologia. Eu vi que vocês vão sortear aí uma assinatura de uma revista. Não sei se tem mais de uma assinatura ou é uma só. Eu não faria sorteio. Eu faria uma gincana. A gente mais ou menos pensou nisso, mas... Não dá, todo mundo já sabe? Não, é que tem alguns que eu que fiz o cartaz não saberia dizer quem é, porque eu esqueci.
Mas, Ah, bom, mas... Aí vai a habilidade de cada um, Olha lá, ó. você faz o gabarito, então, e Olha lá, o garante? Jung, o Foucault, o Lacan, o Ferenczi, a Melanie Klein, o Freud, o Vygotsky, o Wundt, o Skinner, não quero não. Agora, tem uma coisa, quer ver? Já que ele não sabe, por exemplo, barba, de óculos, pode ser qualquer um. Machado, Porque é o típico do homem do fim do século XIX. Todos Machado, são assim. É o Machado de Assis. E todos são assim. Então, se vocês pegarem a foto do Marx, a foto do Freud, é que o Freud era um pouquinho mais... Essa foto já é antiga, do século XX, mas pegar do século XIX, ele é assim, o Marx é assim, o Wundt é assim, todos são assim. Então, mas aí faz as pessoas procurarem, não tem... Faz mal que não tem gabarito. Mas parabéns pela ideia, acho que é... Isso acho que é uma coisa que hoje em dia a tecnologia nos brindou. Eu quando faço uma apresentação, sempre coloco a foto do autor que eu estou dizendo, porque às vezes você ouve falar da pessoa e não tem a mínima ideia de como ela é, né? Eu acho legal conhecer e acho que o jeito da pessoa, tirando as pessoas muito iguais por uma época, mas diz muito da pessoa, né? Esse aqui é o Winnicott, não é? Olha o jeitinho dele de alegre, de feliz. Para trabalhar com criança tem que ser assim, né? E o Winnicott tinha uma diferença da Melanie Klein, do Freud. Ele não estava no campo da psiquiatria, da neurologia, ele era pediatra. Então tem uma diferença. Mas olhem, nem que não seja para ganhar revista, vamos pesquisar aí quem são essas pessoas. Aproveitando isso, o seu comentário, eu vou Joia. comentar sobre o Lacan com uma cara de que está pensando em dizer coisas que ninguém vai entender nunca. Assim. Ou... Não vou falar, porque aí eu vou quebrar a imagem das pessoas, né? Não, agora já começou, continua. Ou ele está olhando, né? Pro decote, né? Ou pra saia curta de alguém da plateia, viu? Porque, quem conviveu com o Lacan sabe que o bichinho não era fácil, não, viu? Então... Muito obrigado, pessoal. A gente vai passar o programa aqui para sortear a assinatura.